Eu sou o Douglas Marques E eu, Carolina Padilha. e esse aqui é mais um podcast Conviver em 30 e o tema de hoje é... Sedentarismo e obesidade. Show! Maravilha! Um baita tema. Vamos falar aqui sobre sedentarismo e a obesidade infantil. E eu acho que é legal, né, Carol, a gente já avisar, né? Nós precisamos se atentar aos cuidados com as nossas crianças com relação à obesidade, né? A gente precisa criar uma nova rotina, uma reeducação, né? Sim. Prestar atenção no que as crianças estão comendo nesse momento aqui de pandemia, que todo mundo ficou preso em casa, as crianças estão Sem ansiosas, e acabam atacando o armário de maneira agressiva, né? Tem que passar uma corrente no armário? Não. Calma, tem jeito, né? Tem jeito. Tem jeito. E são essas dicas que a gente vem dar aqui pra vocês hoje. O papo é muito bom e eu quero primeiramente te agradecer, Carol, por ter aceito o convite. Imagina, obrigada eu. Carol, que é nutricionista e faz parte do nosso time de cuidados. E o porquê desse tema, Carol? Por que você acha que nós escolhemos esse tema e o porquê da importância desse tema? Bom, a atualidade hoje, né, pede esse assunto, tanto pela questão, né, em relação aos hábitos de alimentação, os hábitos da falta de exercício, né, pelas crianças, quanto pela própria pandemia que a gente teve que ficar recluso em casa, né, e isso dificultou ainda mais a situação. Então, a obesidade, eu acredito que não saiu nada de pesquisa ainda sobre isso, né? Nesse período, né? Até porque é um período pequeno para uma Mas pesquisa. provavelmente isso deve ter, né, triplicado aí, porque já tinha com tantos outros problemas, e aí agora deve ter, com certeza, aumentado muito mais. Não, com absoluta certeza, né? E a gente tem muita segurança para falar disso, porque assim, as crianças que voltaram para a atividade aqui na Conviver, todas, sem exceção, assim, você tem um ou outro, mas assim, a grande maioria, né, para não dizer todas e não ter a impecabilidade na palavra aqui, mas a grande maioria das crianças voltaram acima do peso. Sim, sem dúvidas. Voltaram acima do peso. E é visível, né? Visível, e os pais que retornaram, eles chegaram a falar, olha, eu tô voltando porque... Não dá, meu filho, ele engordou muito, Sim. Ele tá muito acima do peso, ansioso, nervoso, comportamento mais agressivo, impaciente. Com e certeza. Ele precisa extravasar. Precisa soltar isso aí, meu. Precisa ir pra atividade. E aí foi onde nós aqui falamos, então bora, é o nosso trabalho, é isso aí. Com certeza. Vamos resolver. E o que você acha assim, Carol, já que esse é um podcast feito para pais, né, Sim. que tem seus filhos aí na atividade física ou não tem os seus filhos na atividade física. Ou estão ainda na dúvida. Coloco ou não coloco, é seguro ou não é seguro, Sim. Faço ou não faço, deixo ou não deixo, como que eu estimulo? E eu sei que é difícil, né? É mais fácil falar do que fazer, né? Com certeza. É mais fácil falar do que fazer. E os pais que estão em casa estão nos ouvindo, como começar a mudar esse histórico? Sim. Meu filho é obeso, ou é sobrepeso, né? Tá acima do peso dele, tá ansioso. Como que eu mudo esse quadro? Uhum. Assim, o que a gente normalmente propõe, né, independente de estar ou não obeso, mas já tá se encaminhando, né, já tá no sobrepeso ou na obesidade, criar uma relação interessante, assim, de leveza com a alimentação, né, de não ter aquela coisa de, você não pode comer isso, tem que comer aquilo, né, que isso acaba gerando um terrorismo na criança e aí ela pega... bloqueio, né? E não adianta, você vai poder plantar bananeira com um alimento saudável na sua mão que ele não vai querer, né? E aí a relação, a gente criar brincadeiras, envolver a criança na atividade de preparo dos alimentos, criar coisas para ela se interessar por aquilo que ela está consumindo, né? Às vezes convidar ela para preparar um suco diferente, vamos fazer um suco verde... E aí, colocar coisa lúdica, de né? Fazer junto, de né? fazer Isso de fazer junto é legal. Aí, vamos dar um nome para esse suco, vamos criar um nome. Aí, muito provavelmente, né, pelo verde,
a gente vai ter o Hulk. Sim, sim. Mas, assim, para ela ir se envolvendo, ela tendo aquele aspecto amoroso e aquela coisa divertida com o alimento, porque senão ela cria uma dificuldade muito grande com isso, né? E eu acho que isso é o primeiro passo em relação a como fazer essa mudança do hábito, né? Porque as crianças, elas têm a questão da visão, né, dos alimentos, que às vezes elas têm aquela coisa de nojinho, né? Ai, não quero, não me parece legal isso daí, Sim. né? Que é o preconceito, né? Antes de comer, ela já fala, né? Isso, porque dela olha, ai, por exemplo, né, o mais famoso, o brócolis. Ai, não, esse negócio é estranho, verde, não quero. Então, criar uma história, criar uma coisa divertida. Eu me lembro, as primeiras vezes que eu fui ofertar, né, pro meu filho, eu falava, não, ó, você tá vendo, é uma árvore. Finge que você é um dinossauro que você vai comer essa árvore. E ele, uau! Tipo, essas Você entrava coisas, no né? mundo da criança. E é importante Isso. de ter essa criatividade para criar situações que transformem aquele comer num momento divertido. Né? Porque Exato. talvez a criança não queira comer o brócolis, mas ela queira ser o dinossauro que vai morder a árvore. Exatamente. Porque é muito mais legal. É muito É muito mais legal. legal. Deu até vontade agora de comer um brócolis também. Mas só se eu fosse o dinossauro. Ah, eu também. Só se Não eu fosse sendo um dinossauro, eu não sei não se eu encararia, viu? É. Show. Isso é importante e conectar isso com a atividade física. Sim, isso Porque é importante também, né? Acho que envolver a criança na atividade física, no exercício, só o exercício é legal, só a alimentação é legal, pô, já é positivo. Mas quando eu uno essas duas coisas, Com certeza o é uma resultado, mágica, né? né? Isso aqui é uma mágica, gente. É Isso uma aqui mágica. Isso aqui é mágica, a conexão, né, da nutrição com o esporte, que são duas coisas que andam muito lado a lado, porque as pessoas, elas precisam das duas coisas, né? Em Sim. algum momento ele vai precisar das duas coisas, e a gente espera que seja antes do problema acontecer. Com certeza, Né? sempre melhor. Infelizmente, a maioria das vezes as pessoas nos procuram quando tem um problema muito grave. Geralmente. Meu Deus, meu filho tá assim, o comportamento dele tá assim, 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 tá muito mal, ele tá agressivo, ele tá impaciente, eu não sei mais o que fazer, quero pôr ele na atividade física pra ele soltar um pouquinho da energia, ou procura nutricionista ali quando já tá, tem problema. né? Eu fui no médico e o médico falou que eu tinha que procurar um nutricionista, porque isso, colesterol tá lá em cima, isso tá assim, aquilo tá alto, aquilo tá extremamente alto, ele tá acima do peso. Não precisa esperar, né? Sim. Não precisa esperar, é claro. Às vezes acontece. Poxa, eu fui procurar porque eu já não sabia mais o que fazer. Mas se você é pai e seu filho não tem nenhum quadro, não apresenta nenhum quadro disso tudo que nós falamos, por favor, faça antes. agora é o momento de procurar. Enquanto ele ainda não tem, não espere ter. É verdade. Porque às vezes deixa sequelas, né? Uhum. Né? A criança que Com passa certeza. por um período ansioso, ela às vezes fica com sequelas. Né? E talvez essas sequelas acabam sendo irreversíveis. Sim, e até acho que uma forma legal também de fazer a criança começar a observar essa ansiedade que ela sente, né? E jogar isso pro alimento, por exemplo, que acaba sendo, né, uma das coisas mais acessíveis dentro de casa. Uma coisa que eu converso muito com o meu filho também, e que é muito fácil da gente abordar com as crianças, porque elas têm já um pensamento próprio, né? Elas já vão começando a criar as expectativas delas quanto aos alimentos. Eu sempre falo assim, por exemplo, né? Vou dar um exemplo, as pessoas vão ficar espantadas, mas eu vou dar um exemplo. Real. Real. Aqui é vida real, gente. Comprei Não uma tem... caixa de bis, né? Para nós termos em casa, porque ele estava empolvorosa, queria chocolate. Bom, vamos comprar. Comprei um bis do Bis Black, né? Para ser mais legal. Top. Mas... aí o que a gente fez assim? Eu conversei com ele e falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, todos os dias você pode comer 3 bis. Só 3 bis, mãe, mas é muito pouco. Falei assim, pensa comigo. 3 bis, se você comer todos os dias, você pode comer essa caixinha de bis em 1 semana e meia. Se você comer todos os bis uma vez, você vai ter todo o resto da semana sem os bis. O que você acha melhor? Aí ele parou, pensou...
né? Acho que 3 por dia tá bom. Então, Mudou, né? Criar a imagem do futuro, né? Que ele pode consumir esse alimento, mas que ele não precisa se matar de comer aquele momento para jogar a ansiedade dele ali, né? Exato. E aí ele pensar que, poxa, eu posso comer bis a semana inteira. Que legal, eu vou comer. E aí ele topou. E assim fez, né? Durante a pandemia a gente fez assim, uma semana eu fazia, outra semana a gente pausava, né? Para não virar também uma coisa enraizada. Mas que ele entendia que aquilo ali era um momento legal. Ele podia comer os bis dele tranquilo, sem exagerar. E não tinha aquela coisa de, eu não vou ter mais, eu vou comer tudo de uma vez. Show. Né? Acho que nós, eu e o Gabriel, né, nós acabamos de gravar um episódio aqui de um outro podcast e nós falamos muito de comunicação. Uhum. E a comunicação entre o pai e o filho, principalmente relacionada à comida, Sim. né, ela tem que ser muito eficaz, ela tem que ser muito consciente, né? Muito. Então esses você não pode comer isso aí. Ele precisa ser compreendido e transmitida essa informação de uma maneira diferente. Para que a criança entenda, né? Lá em casa eu brinco muito com o desconhecido, né? Então quando a Ana Laura faz assim, eu não gosto de tal coisa. Eu fiz assim, mas você já comeu? Aí ela, não, mas eu não gosto. Eu falei, não, a gente não pode falar que não gosta daquilo que a gente não provou. E aí teve um dia, passa dia após dia. Aí teve um dia que eu virei pra André, minha esposa, e eu falei assim, não sei o que, eu não gosto disso. Aí a Ana Laura virou e falou assim, papai, você não pode falar que não gosta se você não comeu. Aí eu falei, você tem razão, filha, então eu não quero provar isso agora, né? Mas eu realmente, eu acho que eu falei errado, não é que eu não gosto, eu só não quero provar agora. E aí a gente vai mudando a nossa comunicação para a criança ter consciência de, opa, será que eu posso falar que eu não gosto de uma coisa sem antes provar? Né? Uma coisa é eu não estar a fim de provar. Exato. Outra coisa é eu dizer que eu não gosto daquilo. Né? Assim como é a atividade física, assim como são as brincadeiras, a criança às vezes vai falar. Porque a criança de hoje é uma criança conectada, né? Uma criança eles são... A cabeça deles é totalmente diferente, eu acho que da nossa, que quando a gente era pequena, a gente tinha outra visão de tudo. Sem dúvidas. Era outro mundo, né, Carol? Outro mundo. Era outro mundo, né? Acho que a gente tava falando antes, né? Da criança que hoje vive conectada, é a TV, é a Smart TV. Então ela vai... Sim. Lá em casa, a Ana Laura fica o tempo todo conversando com a Alexia. Ela fica no controle da TV. Alexia, põe não sei o quê. Quero assistir Dora Aventureira, Alexia. Então, assim, essa conectividade não existia na nossa época. Meu Deus, o mais perto de conexão era eu com meu vizinho no portão. Era o mais próximo que a gente tinha de conexão. Meu, não tem isso. Só que, assim, isso não vai acabar. Não, a tendência é evoluir. E nós temos que evoluir e dentro dessa nova realidade criar adaptações. Tanto para o meu filho fazer atividade física, fazer um esporte, fazer uma brincadeira, como que eu estimulo meu filho a isso e como o pai faz com que essa nova criança desse novo mundo passe a comer. Porque na nossa época era meio que coloquei no prato, você vai comer. Era mais pau, né? Não tinha muita conversa, não. É o que tem. Se não comer, você vai ficar com fome. E hoje é o outro mundo. As crianças, elas vão no mercado, elas que escolhem o que elas querem. Vezes, não, eu quero isso aqui, eu quero comer isso aqui. Então, acho que é importante a gente entender que estamos num outro mundo, mas o que eu tenho que fazer nesse novo mundo? Quais são as adaptações desse novo mundo? Para que eu consiga transmitir isso pro meu filho e ele ter uma alimentação melhor. Né? Assim, em relação a essa parte da conectividade, eles são muito inteligentes, né? E uma coisa que eu percebo muito, assim, na minha experiência lá com o meu filho, tudo que você senta e explica e conversa, ele tem uma clareza muito diferente, né? Da gente quanto criança. Então, tudo que eu tento fazer assim, né, é falar, não, olha, a gente não precisa comer. Eu sei que você gosta, que é legal, o gosto é bom e tal, mas a gente tem que parar para pensar se aquilo que tem lá dentro faz bem pra gente.
E eu falo esses papos cabeça assim com o meu filho. É estranho, né? Acho que os pais aí em casa devem se pensar assim, né? Poxa, mas eu vou falar E o isso, será João que ele tem vai 6 entender? anos, tá, gente? E ele tem 6 anos. E aí eu falo assim, que nem outro dia ele tava querendo biscoito recheado. E aí ele conheceu o biscoito recheado, né? Eu evitei até onde eu pude. Mas, né, as pessoas dão para as crianças e ele ganhou um pacote lá de um vizinho da moça que cuida dele. E aí ele queria, porque queria que eu comprasse. Daí eu expliquei para ele, falei assim, olha, João, um biscoito recheado, ele é gostoso, mas o que tem lá dentro dele não é tão bom para a saúde. Isso daí, se a gente come todos os dias, tem muita gordura, vai entupindo as artérias, sabe? As veinhas que a gente tem assim, ó, que você enxerga na sua mão, sei. Então, pode entupir elas e daí causar um problema no coração ou um outro problema de saúde que você pode ter. Então, isso daí a gente pode comer de vez em quando. Ah, só de vez em quando, mãe? E é tipo que nem festa. Quando a gente vai na festa, a gente come brigadeiro, a gente come as coisas diferentes, mas você não come todo dia brigadeiro, né? Não. Então é a mesma coisa o biscoito recheado. Ah, entendi, mãe. Aí ele realizou que o biscoito recheado não era pra todo dia. Então, essas coisas assim que a gente tem que ir Você vai mudando na comunicação. e você explicando, porque senão você fala assim, não pode. Tá, mas por que não pode? Né? E fica aquela incógnita na cabeça deles, porque eles são muito inteligentes. E eles vão buscar uma maneira de responder aquilo. Seja por nós, ou pelo celular, ou pela Alexia, né? Sim. Que é capaz deles perguntar sem a gente saber. Eles acham um jeito. Eles acham um jeito. Nós estamos na era da informação. Eles dão um jeito de se informar, né? Diferente de nós, né? Sim. Se a gente quisesse saber de alguma coisa, tinha que ler um livro gigantesco pegar sobre lá aquilo, né? Uma Barça, como diz na Meu Deus do céu. época. Mas hoje não. Hoje não. É um OK Google, é um Alexia, né? E eles já sabem. O OK Google aprendeu com 3 anos. Sim, e teve uma vez que eu vi uma mãe, né, pedindo ajuda pra mim, assim, e foi muito engraçada essa cena, né? Ela fez, Douglas, eu preciso de ajuda. O meu filho, ele não quer saber de aprender a ler, ele tá com dificuldade, ele não quer saber de aprender a ler. Eu falei, mas por quê? Que ele fala que não precisa ler, porque quando ele quer alguma coisa, é só ele falar OK Google. Aí eu me segurei, né, pra não rir, porque a situação era... Ela tava me pedindo ajuda, né, e eu me segurei e falei, cara, que moleque esperto, né? Aí eu fui lá conversar com ele, olha, não é assim, porque o Google não vai te falar tudo, a leitura é super importante, aí você vai tentar conversar com a criança pra mudar a cabeça dele. Pra mudar, né? Mas enfim, acho que é muito disso, da comunicação, como nós transmitimos as informações para os nossos filhos com relação à atividade física, com relação à alimentação. E eu queria te fazer uma pergunta. Uma vez eu escutei, eu sou muito disso, né? De foco na solução, né? Já que é pra resolver, vamos resolver. Porque às vezes nem sempre é fácil. Para nós, seres mortais, nem sempre é fácil. Ah, ela tá falando de alimentação, meu Deus, mas eu como pizza todo final de semana. Eu abri meu armário agora, tá cheio de bolacha. Você falando assim, eu já fiquei pensando. Falei, nossa, lá em casa tem uns cookies, meu Deus, que tá lá no armário. Né? Facinho de acessar, a Laura adora aqueles recheadinhos. Já fiquei aqui imaginando, né? Pensando, né? E é mundo real, tô te falando aqui o que eu sou. Sim, é normal. Né? Sem julgamento nenhum. E uma vez eu escutei que quando você quer diminuir alguma coisa, algum tipo de alimento na sua casa, a forma mais fácil é não levar esse alimento para sua casa. Sim. Porque se você tem aquele alimento fácil, tudo que você tem fácil, você vai consumir, né? Então, uma das formas é você abrir o armário às vezes e olhar assim e falar, caraca, não tem o que eu queria, né? Porque tem aquele momento curioso nosso, né? Que a gente abre a geladeira e fica assim, de vitrine, né? Olhando, né? Pra ver o que tem. João faz várias dessas. O que você tá olhando aí? A Ana Laura tem vezes que ela olha, ela fica assim... Ai, não tem nada legal aqui pra comer, viu? Ah, menina, você não quer almoçar, não? Você não quer jantar, né? Isso você não quer, né? E ela dá risada. Não, eu queria alguma coisa gostosa. Mas é a forma como eles já criaram, né, esse vínculo com a comida. Você acha que uma mudança na hora de comprar, na hora das compras, ela é positiva?
para uma melhor alimentação? Sim, e a gente faz essa orientação até para adultos mesmo, né? A gente tentar comprar ou a gente procurar uma versão mais saudável do próprio alimento também, né? Na hora que você for escolher. Porque existe, né? A gente tem, hoje, loja de produtos naturais, por exemplo, eles são mais focados nessas versões mais naturais. Já tem também a seção no mercado mesmo, que tem essa parte mais natural, né? Que tem cookies mais naturais, que aí não levam tanta gordura. O integral não tem nada a ver, ou tem? Tem, porque a gente daí pega, por exemplo, em vez de pegar um cookie que é com farinha branca, você pega um cookie que é integral, ele pode até ter as gotinhas de chocolate lá, mas se ele tiver uma farinha integral, ele vai ser uma versão melhor, porque ela vai ser mais nutritiva, né? Então, a gente tentar fazer as trocas, né? E tentando introduzir dessa forma, um dia, vamos trocar esse daqui e tentar experimentar esse outro, né? E propondo também para a criança para não fazer sem a vontade dela, porque eu acho que isso também é fundamental. Porque se você pegar e simplesmente falar, olha, não, você não vai mais comer esse aqui, vai comer esse outro. Ela já vai bloquear. Então, Entendi. Tem que fazer a negociação. Tem que fazer a conversa, explicar, olha, vamos experimentar esse outro, porque aquele lá a gente tá comendo, né? Tem que experimentar uma nova versão mais saudável, tem mais nutrientes, vai fazer bem para você. Vamos tentar? Aí se ela falar, vamos tentar. Então, aí a gente leva. Porque senão, às vezes, você fica nessa coisa de forçar, que é esse negócio de criar bloqueio, e aí você dá com os burros na água. E aí você perde todo o trabalho que você vai ter, né? E ainda você não vai mais conseguir, né, fazer ela ter essa cabeça para mudar. Entendi. Então tem que ter a negociação. Entendi. Acho que a consciência deles para troca é muito importante, porque eles também gostam de estar cientes do que está acontecendo. Uma coisa também que eu faço muito com o João em relação a verduras, né? Que agora tá na fase que não quer nada. Prato não pode ter nada. Aí eu comecei a fazer a negociação, né? Olha, vamos fazer assim, eu corto, a gente coloca lá no meio, eu tô te falando que tá lá, tá? E aí você experimenta junto com a comida. Às vezes aquele alimento ali, o gosto dele não aparece. É diferente, sim. Ou mistura com outra coisa e fica mais gostoso. Vamos experimentar? Tá bom, mãe, vamos experimentar. Daí eu faço um pedacinho lá do prato, né? Não todo o prato, porque senão também não come depois. Mas boto lá num pedacinho, ó. Tá aqui, ó. Tá? Experimenta. Aí ele come, ai não, mãe, foi tranquilo, de boa. Né? E eu acho que isso é legal, que são estratégias que são casos reais, né? Acho que quando a gente dá exemplos aqui, tanto eu, tô falando da Ana Laura, você do João, são casos reais. Nós estamos vivendo isso, né? Por exemplo, a Ana Laura e o Douglas, né, também, eles não comem cenoura. Sim. Se tiver inteira. Uhum. Mas a cenoura no arroz... ela já me falou. Ela já te falou? Quase não gosta de falar, essa criança. Sei que ela puxou. Não sei também. Não, né? Não sabe. No arroz, nós comemos. E a Ana Laura às vezes pede. Assim de... Mamãe, faz arroz com cenoura. Olha que legal. Ela pede. Mas se colocar a cenoura... Se tiver a cenoura cortada no cubo prato, ou um pouco maior... Eu não gosto nem de olhar também. Agora no arroz, vai embora, né? Assim como a beterraba, se ela tiver em fatia, eu não como na salada. Eu não acho legal. Uhum. Mas quando ela tá ralada na salada, eu como. Olha. Então acho que às vezes é encontrar, aí não tem porquê, né? É encontrar, tem gente que come, tem gente que não come. Eu tomo o suco da goiaba, mas a goiaba eu não vejo graça. E acho que cada criança... A gente tem que respeitar a criança, né? Sim. E cada criança tem o seu jeito. E tem umas que gostam e tem umas que não gostam. A Ana Laura gosta de comer o tomate como se fosse fruta. Eu ia falar, olha, tomate é fruta. Mas ela come o tomate... nem uma maçã, digamos. E eu não consigo. Eu olho aquilo e fico, meu Deus, como é que ela... E ela vai comer, né? Às vezes a Andrea monta um prato de salada e ela vai comendo o tomatinho que tá ali cortado assim como se fosse um docinho. Uhum. Perdão. E eu só consigo fazer isso se tiver na comida. Eu adoro tomate. Mas se tiver na comida, né, eu como de boa. E aí a gente vai encontrando maneiras. A questão é, qual é a forma que o seu filho... E aí não tem que ter medo também da gente fazer essas experiências, né? Que não é pela primeira vez que a criança fala não gostei, que a gente tem que
cessar o experimento, né? É um experimento, a gente vai fazendo o teste. Até dar certo. Até dar certo. É igual a lâmpada. É igual a lâmpada. Os caras lá que descobriram tantas coisas, quebraram tanto a cabeça para descobrir uma coisa legal, né? Até chegar lá na lâmpada. E a gente é a mesma coisa quando é para alimentação. Tem pessoas que é mais fácil, vai comer de tudo, vai ser aquela criança que você não tem esforço nenhum, mas vai ter criança que você vai ter que fazer toda estimular a negociação. de diversas maneiras. E ser exemplo, né? Também, porque, fundamental. Né? Acho que o exemplo, ele é muito importante. Porque se eu levo para minha casa um alimento não saudável todos os dias, né? Que eu acho que é essa questão do... então não vou mais comprar pizza. Não, calma. Calma, né? Não é assim. Não precisa também cortar da sua vida. Não, mas... Todo sábado, toda sexta, uma vez por semana. 2 vezes por semana você vai fazer, né? Calma, talvez você esteja exagerando. Mas de repente 1 vez no mês, 2 vezes no mês. E aí quando for comer pizza, não comer a pizza inteira também. Né? Uma pizza para cada integrante da família, mais ou menos isso, né? Também não. É um pedacinho, uma fatia, né? Tem que ser, acho que é aprender a dosar. Sim, né? A dosar. E se você tivesse que falar assim para os pais que estão nos ouvindo ou nos assistindo, qual o primeiro passo para fazer essa mudança, para fazer essa dosagem? Eu acho que a primeira coisa, né, a gente, quanto adultos, né, é tentar mudar o hábito da família como um todo. Então, se a gente quer que a criança consuma uma fruta, a gente também tem que comer. E às vezes nesse processo de busca, né, da forma de comer que a criança vai aceitar, você se colocar à disposição de experimentar junto com ela, de ter os alimentos em casa. Quando você for comer, você também colocar no seu prato, né? Porque eles vão olhar. Então, eles vão ver se você pôs no dele e pôs no seu. E ele vai cobrar de você se você não comer. Eu tenho certeza disso, porque meu filho faz. Ele às vezes fala, mas por que no meu tem e no seu não? Aí, não, é que eu não botei agora, mas eu vou pôr, eu não fiz ainda meu prato, né? Eu tô montando ainda, poxa, dá um tempo. Segura, né? Mas é assim, ele tá lá, ó, fiscalizando, e eles fazem mesmo. Então, a gente também fazer essa coisa de entrar junto na experimentação, de entrar na mudança de hábito, se colocar à disposição, né? Falando, olha, eu também vou mudar, eu também quero mudar. Show. Criar um clima, né? Entendeu? Porque senão eles veem que você tá forçando uma situação só para eles. E aí já começa a ter problema. Porque a criança, ela é muito comunitária, né? Então, se ela vê que todo mundo... Tanto que uma coisa bem interessante, meu filho, quando tá na escola, a professora fala assim, mãe, esse menino come de tudo. É a Ana Laura. Né? E todos os pais eu garanto que é a mesma coisa. Come fruta, come legumes, come tudo que a gente coloca no prato. E aí você fala, pois em casa não rola. Por isso que tem que mandar pra escola todos os dias. E a gente sente falta um pouco da escola nesse sentido. Sim, porque ver o coleguinha comendo, nossa, não, vamos comer também, né? Não vai fazer aquela desfeita de falar, não gosto. De ficar de fora, né? De ficar de fora. Eles gostam da comunidade. Então, se a gente faz a comunidade em casa, eles topam também. Né? Tanto que uma das coisas bem legais, por exemplo, uma época eu fazia sucos, né, funcionais de manhã, e aí ele vinha lá xeretar e fazer, que é isso? Eu também quero, né? E eu nem falava o que tinha dentro, eu punha no copo, ele tomava, daí depois eu contava o que tinha dentro. Nossa, tinha tudo isso? Tinha. E aí, você gostou? Gostei, tá bom. Top. Então, essas coisas que eles gostam, né? Eles gostam de participar. Você entrando na dança, eles entram também. Maravilha. Isso, a buzina! Maravilha, Carol. Show de bola. Papo muito bom. Para você que nos ouviu até aqui ou que nos assistiu, eu quero agradecer, deixar o agradecimento aqui. Falar para você curtir nosso podcast, compartilhar com outros pais que têm dificuldade em introduzir ou melhorar a alimentação dos seus filhos. Se você curtiu as dicas, deixa aí nos comentários. Se foi legal, de repente uma sugestão de tema aqui, a gente volta a falar um pouquinho mais para vocês sobre nutrição. Com certeza. Quem quiser te achar, quais são as suas redes sociais, Carol? No Instagram, @carolinapadilha.nutri. E o Facebook é igual. Aí, maravilha. É isso. Gente, obrigado e até o próximo episódio.
Tchau, tchau. Tchau.